Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, queridos telespectadores da TV Justiça. É um prazer muito grande, é uma honra muito grande dar início a mais um programa Prova Final. Um programa direcionado para você que está se preparando para o futuro exame da Ordem dos Advogados do Brasil em todo esse grande país. Bem, antes de dar início ao programa, permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou um dos professores desse programa de Direito Constitucional e Direito Processual Penal, duas importantes disciplinas. E tenho já há aproximadamente 10 anos lecionado essas duas disciplinas em várias instituições de ensino superior, em nível de graduação e pós-graduação, e em cursos preparatórios para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse programa Prova Final, ele é dividido em 3 importantes partes. Numa primeira parte desse programa é o chamado Tema do Dia, em que eu vou falar para vocês sobre um dos temas mais importantes do direito e que certamente cairá no exame da OAB. Num segundo momento, um tema interessante, um bloco interessante, o bloco Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil poderão fazer perguntas, poderão fazer indagações sobre exatamente o tema do programa de hoje. E ao final, para terminar o programa, o último quadro é o X da questão. Nesse quadro, nós responderemos algumas questões que já caíram no passado, que já caíram no exame da OAB, exatamente sobre o tema abordado no decorrer do programa. Tudo bem? E agora, então, como eu lhes disse, vamos para o primeiro quadro do programa de hoje. Vamos ver qual é o tema do dia? E o tema do dia da aula de hoje é exatamente processo legislativo, um dos temas mais importantes do exame da OAB. Diria até que é um tema que com certeza vai cair no seu exame da OAB. Mas, professor Flávio, como o senhor pode ter tanta certeza? Alguém poderia perguntar. Ora, meus amigos, esse é um tema que cai em todo o exame da OAB. É um dos temas mais importantes do direito constitucional, o processo legislativo, o processo de criação das leis. Esse tema está na Constituição Federal a partir do artigo 59. Aliás, eu recomendo enormemente que você complemente o programa de hoje com a leitura dos artigos 59 até o 69, que é a parte da Constituição que trata sobre o processo legislativo, o processo de criação das leis. E quais são as leis, quais são os atos normativos que nós encontramos lá no artigo 59 a 69 e que nós falaremos no programa de hoje? Olha, os atos normativos que lá estão são emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, decreto legislativo e resolução. Então temos 7 atos normativos que precisamos estudar, desde a emenda constitucional até a resolução. Mas alguém poderia me perguntar o seguinte: Flávio, você falou 7 leis, 7 atos normativos, mas você não falou dos tratados internacionais. Os tratados internacionais, eles podem ser incorporados ao direito brasileiro? Sim. Os tratados internacionais, sim, eles podem ingressar no direito brasileiro, desde que eles passem por um procedimento. E o procedimento é muito simples, o procedimento é o seguinte: primeiramente, é necessária a assinatura por parte do presidente da República. O presidente assina o tratado, o ato internacional. Depois, num segundo momento, esse tratado devidamente assinado pelo presidente da República é ratificado pelo Congresso Nacional. O Congresso ratifica, o Congresso confirma esse tratado internacional. Por fim, esse tratado já assinado pelo presidente e ratificado pelo Congresso Nacional, ele é objeto de um decreto presidencial. A partir desse instante, a partir do decreto presidencial, o tratado internacional ele passa a viger internamente no Brasil. Mas alguém poderia perguntar: mas Flávio, mas qual a hierarquia desse tratado?
o tratado ingressa no direito brasileiro com qual hierarquia? Meus amigos, a regra geral continua sendo a da lei ordinária. O tratado internacional ingressa no direito brasileiro, via de regra, com força de lei ordinária. Essa sempre foi a posição do Supremo Tribunal Federal e continua sendo a posição do Supremo. A grande questão é sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos. Qual a hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos? Meus amigos, a emenda constitucional 45, a reforma do judiciário de 8 de dezembro de 2004, ela trata desse assunto. E diz assim: hoje no Brasil, um tratado internacional sobre direitos humanos, se ele for ratificado pelo Congresso, nas duas casas, em 2 turnos e por 3/5 de seus membros, eles ingressam no direito brasileiro com força de emenda constitucional. Então guarde isso. Hoje, tratado internacional sobre direitos humanos, se ele for aprovado nas duas casas do Congresso e em 2 turnos, ou seja, 2 vezes, e por 3/5 dos votos do Congresso Nacional, ele ingressa com força de emenda constitucional. Mas, Flávio, e os outros tratados sobre direitos humanos anteriores à reforma do Judiciário? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esses tratados anteriores a 2004, que versam sobre direitos humanos, eles têm força supralegal, ou seja, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Força supralegal, mas abaixo da Constituição. Tudo bem? Então esse, meus amigos, é o regramento dado aos tratados internacionais. Mas agora, vamos nos debruçar sobre os artigos 59 a 69 da Constituição, os atos normativos que ali estão. Vamos começar pela emenda constitucional. Bem, a emenda constitucional está prevista no artigo 60 da Constituição. E atualmente, segundo a maioria, é a única forma, é o único meio de se alterar a Constituição de 88. É a emenda constitucional. E o que nós temos que saber sobre a emenda constitucional? Primeiro, quem é que pode fazer a proposta de emenda constitucional? Quem é que pode fazer o projeto de emenda constitucional? Quem é que pode fazer o projeto de emenda constitucional? Está lá no artigo 60 da Constituição. Artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Primeiro, 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. Olha só a diferença. Enquanto numa lei ordinária, para se fazer o projeto, basta 1 deputado ou 1 senador, na emenda constitucional é necessário 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. Mas não só eles. Também é possível emenda constitucional cujo projeto é feito pelo presidente da República. O presidente pode fazer proposta de emenda constitucional. O presidente pode. E falta só mais um. Mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Elas também podem fazer proposta de emenda constitucional e, segundo a maioria, esse rol é taxativo. E quanto à aprovação da emenda constitucional? Qual é o quórum para aprovação? É muito fácil, está no artigo 60. Para se aprovar a emenda constitucional, o quórum é de 3/5. 3/5 do Congresso Nacional, em 2 turnos e nas duas casas. 3/5 em 2 turnos nas duas casas. Por isso a Constituição brasileira é chamada de Constituição rígida. Ela é mais difícil de ser alterada, ela é mais difícil de ser mexida, o quórum é elevado. Outra coisa importante, uma emenda constitucional, ela pode ser objeto de sanção ou veto do presidente da República? Não. Como é fruto do poder constituinte, não há sanção ou veto em se tratando de emenda constitucional. Não tem sanção, nem tem veto na emenda constitucional. Tudo bem? Outra coisa importante sobre emenda, existem 3 circunstâncias nas quais não se pode fazer a emenda constitucional. 3 circunstâncias em que nós não mudamos, não se pode aprovar uma emenda. Essas 3 circunstâncias são intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Portanto, durante esses 3 casos, não se muda a Constituição. Intervenção federal, que é a intervenção da União em algum estado ou no Distrito Federal. Mais estado de sítio, que é nacional,
estado de defesa, que é regional, durante essas 3 medidas não se pode fazer proposta de emenda constitucional. E por fim, quem é que promulga a emenda constitucional? Segundo o artigo 60 da Constituição, quem promulga a emenda são as mesas da Câmara e do Senado, conjuntamente. As mesas da Câmara e do Senado é que vão promulgar a emenda constitucional. Próxima lei que nós temos que saber é a lei complementar. Lei complementar que também está prevista na Constituição, e o seu objetivo tem esse nome, lei complementar, porque é a lei que se destina a complementar a Constituição, nas hipóteses em que a Constituição prevê. Então guarde isso. Lei complementar é a lei que serve para complementar a Constituição, nas hipóteses em que a Constituição permite, nas hipóteses em que a Constituição prevê. E quais são as diferenças entre a lei complementar e a lei ordinária? Isso é o que tradicionalmente cai no exame da OAB sobre lei complementar. O exame quer saber quais são as diferenças entre lei complementar e lei ordinária. É fácil. É muito fácil, meus amigos. A primeira diferença é o quórum de aprovação. Primeira diferença é o quórum de aprovação. Uma lei complementar, para ser aprovada, exige o quórum de maioria absoluta. Então, uma lei complementar, para ser aprovada, exige o quórum de maioria absoluta. Já uma lei ordinária, para ser aprovada, exige o quórum de maioria simples. Então, lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária, maioria simples. Primeira diferença. Outra diferença é a matéria. A matéria sobre a qual ela pode versar. A lei complementar pode versar sobre qualquer matéria. A lei ordinária, pode versar sobre qualquer matéria, qualquer assunto. A lei ordinária não tem matéria reservada, então. Qualquer assunto. Já a lei complementar, essa somente pode versar sobre matéria reservada na Constituição. Só pode ser feita uma lei complementar sobre um assunto previsto expressamente na Constituição. A Constituição é quem vai dizer. Ela vai dizer assim: lei complementar vai falar disso, lei complementar vai falar daquilo, lei complementar vai falar daquilo outro. Então guarde essas duas diferenças. A primeira diferença é o quórum. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta, lei ordinária por maioria simples. Segunda diferença é a matéria. Lei complementar tem matéria reservada na Constituição. Lei ordinária pode tratar sobre qualquer assunto. Terceira lei, a lei ordinária. Lei ordinária é a mais comum no Brasil. Há dezenas de milhares de leis ordinárias em todas as unidades da federação. E a lei ordinária, meus amigos, ela tem as seguintes características sobre a lei ordinária. Primeira característica: o projeto de lei ordinária, quem é que faz o projeto de lei ordinária? A regra é a seguinte: lá no Congresso, basta um deputado para fazer o projeto de lei ordinária, basta um senador, não precisa um terço como na emenda, basta um. Também o presidente da República pode fazer proposta de lei ordinária, o presidente pode, e até mesmo o povo, através da iniciativa popular. Portanto, a regra é essa. Quem pode fazer, então, proposta de lei ordinária, projeto de lei ordinária, é o Congresso Nacional, através de um deputado ou um senador, o povo, através da iniciativa popular, e também o presidente. Existe uma outra coisa importante, que é o quórum de aprovação. Feito o projeto de lei ordinária, ele vai ser votado pelo Poder Legislativo. E qual é mesmo o quórum de aprovação da lei ordinária? Maioria simples. Diferentemente da lei complementar, cujo quórum é maioria absoluta, na lei ordinária o quórum é de maioria simples. E aí eu pergunto: aprovado o projeto de lei ordinária, para onde ele vai? Para onde ele vai? Vai para o Executivo. Aprovado pelo Legislativo, o projeto de lei ordinária vai para as mãos do Executivo, para sanção ou veto. Sanção, se o Executivo concorda. Veto, se o Executivo discorda. Isso acontece em todas as leis, municipais, estaduais e federais. Tem essa sanção ou veto do presidente. Sanção se o presidente concorda, veto se discorda. Qual que é o prazo dessa sanção ou veto? Meus amigos, o prazo é de 15 dias úteis. Então, o presidente terá o prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar um projeto de lei. E se ele permanecer em silêncio?
Se ele permanecer em silêncio nesse prazo de 15 dias úteis, o silêncio, minha gente, configura sanção tácita. O silêncio configura sanção tácita. Quem cala, consente. Então, se ele permanecer em silêncio, presume-se que sancionou, ok? Sanção tácita se ele permanecer em silêncio. E esse veto? Quais são as características desse veto? É um dos temas mais comuns, inclusive, no exame da OAB. Lembre-se que o veto, ele só pode ser dado em duas situações. O presidente só pode vetar um projeto de lei em dois casos. E esses dois casos são inconstitucionalidade. Então, o presidente pode vetar um projeto de lei por inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. Inconstitucionalidade, o veto é chamado de veto jurídico. Contrário ao interesse público, o veto é chamado de veto político. Tudo bem? Veto jurídico e veto político. Quais são outras características do veto? Alguém poderia perguntar. Bem, o veto, meus queridos amigos, tem várias características. O veto ele é expresso, ou seja, o presidente deve expressamente vetar, já que o silêncio configura sanção. O veto também é motivado, ou seja, o veto é fundamentado. O presidente, quando veta, ele tem que dizer por que está vetando. O veto também é supressivo, ou seja, o presidente, através do veto, só pode cortar partes do texto de lei, ele não pode acrescentar nada. Então, o veto também é supressivo. O veto também, meus queridos amigos, ele pode ser total ou parcial, ou seja, o presidente pode vetar toda a lei ou parte dela. O veto também pode ser parcial, mas cuidado, pode ser parcial, mas nem tanto. Não pode o presidente vetar apenas algumas palavras, apenas algumas palavrinhas, sob pena de mudar o sentido da lei. Então o veto é parcial, mas nem tanto. E uma última característica do veto, essa é extremamente importante, o veto ele é relativo. O veto é superável ou relativo. Significa que o Congresso Nacional, ele pode rejeitar o veto do presidente. Como é que faz essa rejeição? Está lá na Constituição Federal, no artigo 66. O Congresso pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias, através de voto secreto da maioria absoluta do Congresso Nacional. Então, o Congresso pode rejeitar o veto do presidente em 30 dias pelo voto secreto da maioria absoluta. Tudo bem? Depois de sancionado a lei ordinária, sancionada a lei ordinária, vai para a promulgação. Quem promulga a lei ordinária é o presidente da República, no prazo de 48 horas, é o que determina a Constituição. Então, quem promulga é o presidente no prazo de 48 horas. Vamos lá, mas há outras leis a tratar. Eu já falei para vocês sobre emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária. Com relação à lei delegada, como é que funciona a lei delegada? Como o próprio nome diz, lei delegada, existe uma delegação que é transferência de poder. E funciona da seguinte maneira: o Congresso Nacional delega para o presidente a possibilidade dele, presidente, fazer uma lei delegada sobre um determinado assunto. Então é o Congresso quem delega para o presidente a possibilidade de legislar. Essa delegação do Congresso é feita através de uma resolução. Então haverá uma resolução do Congresso Nacional, através da qual o Congresso delega para o presidente a possibilidade de fazer uma lei delegada. Quem é que pede? É o presidente que pede ou o Congresso delega espontaneamente? Não, é o presidente que pede. O presidente solicita essa delegação. E naquela resolução que eu falei para vocês do Congresso, na qual se dá a delegação, o Congresso vai dizer quais são as matérias que podem ser legisladas. Presidente, faça a lei delegada sobre X, Y e Z. E uma última pergunta: e se o presidente extrapolar dos limites da delegação? Imagine que o Congresso delega para o presidente X, Y e Z. E o presidente faz a lei delegada sobre X, Y, Z, W, K, U, S, T. Extrapola dos limites da delegação. Segundo a Constituição brasileira, se isso acontecer, o Congresso poderá suspender aquela lei delegada. O Congresso pode suspender a lei delegada. Tudo bem? Então, falei até agora para vocês sobre emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Vamos ver agora a medida provisória? Medida provisória
é um ato editado pelo Executivo, é um ato editado pelo Poder Executivo em caso de relevância e urgência e com prazo determinado. Então, havendo caso de relevância, que é sinônimo de importância, e urgência, que é sinônimo de pressa, necessidade de fazer agora, o presidente editará uma medida provisória. Essa medida provisória, no momento em que editada, ela já começa a produzir efeitos. Já começa a gerar efeitos imediatamente. E é remetida imediatamente para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai votar aquela medida provisória, tendo várias opções importantes e possíveis. A primeira opção é a aprovação. O Congresso pode aprovar aquela medida provisória. Aprovada aquela medida provisória, qual é a consequência? Aquela medida provisória, ela vira lei. Se o Congresso aprova a medida provisória, ela vira lei. Mas alguém poderia perguntar, mas Flávio, ela não era lei? Não, era um ato com força de lei, que se aprovado pelo Congresso Nacional, aí sim ela vira lei. Outra opção do Congresso Nacional, meus amigos, é a rejeição. O Congresso pode rejeitar a medida provisória. E aí, qual a consequência? Se o Congresso rejeitar a MP, ela perde a eficácia. E perde a eficácia, via de regra, com efeitos ex tunc, com efeitos retroativos. Então, se o Congresso rejeita a medida provisória, ela perde a eficácia. Outra opção que o Congresso Nacional tem é não votar a medida provisória no prazo. O Congresso pode não votar aquela medida provisória. E qual é o prazo, hein, da medida provisória? Qual será o prazo? O prazo, meus amigos, é de 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Então, o prazo da MP é 60, prorrogáveis automaticamente por mais 60, mas cuidado com um detalhe. Nesse prazo aí não se computa o recesso parlamentar, as férias parlamentares. Portanto, uma medida provisória pode durar mais do que 120 dias. Tudo bem? E uma última coisa sobre a medida provisória. A medida provisória, meus queridos amigos, se for rejeitada, ela poderá ser reeditada na próxima sessão legislativa. No próximo ano, no ano seguinte, a Constituição permite. Se o Congresso rejeitar, poderá ser feita na próxima sessão legislativa. E mais um último detalhe sobre a medida provisória. Existe uma hipótese prevista na Constituição que é bastante rigorosa com o Congresso Nacional. Se o Congresso não votar a medida provisória no prazo de 45 dias, trancar a pauta, paralisa-se a pauta do Congresso Nacional. Ou seja, se o Congresso, se aquela casa não votar a MP no prazo de 45 dias, paralisa-se a pauta daquela casa e ela somente poderá votar aquela medida provisória que está atrasada. Tudo bem? E, meus amigos, para encerrar o nosso estudo de processo legislativo, dois atos importantes: o decreto legislativo e a resolução. Vamos falar dos dois? Decreto legislativo e resolução? Pois bem, decreto legislativo é um ato destinado a elaborar, é um ato destinado a legislar na matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional. A competência exclusiva do Congresso Nacional está no artigo 49 da Constituição Federal. O exemplo mais importante é a ratificação dos tratados internacionais. Ora, eu disse hoje para vocês no programa de hoje que o presidente da República assina os tratados internacionais, mas eu disse que isso não basta. É necessário que haja a ratificação dos tratados internacionais pelo Congresso Nacional. É o que diz o artigo 49. Essa ratificação é feita por decreto legislativo. Então, como eu disse, decreto legislativo é o ato destinado a legislar aquela matéria de competência exclusiva do Congresso. Cuidado! Não confunda decreto legislativo com decreto-lei ou decreto. Decreto-lei não existe mais. É do tempo da ditadura militar. Decreto, esse existe. É o ato do Poder Executivo para regulamentar a lei, sobretudo. Então, decreto legislativo não se confunde com decreto-lei, que não mais existe, e com decreto, que é um ato do Poder Executivo. O decreto legislativo, meus queridos amigos, ele é votado internamente no Congresso Nacional. Ou seja, não tem sanção ou veto presidencial.
é votado apenas e tão somente nas duas casas do Congresso Nacional. O quórum de aprovação do decreto legislativo é de maioria simples. Então, maioria simples, mais da metade dos presentes. E quem promulga o decreto legislativo é o presidente do Congresso Nacional. Então, guarde isso. Decreto legislativo é votado internamente no Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso, quórum de aprovação de maioria simples, e quem promulga é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. É a mesma pessoa. Tudo bem? Por fim, resolução. Como é que funciona a resolução? Bem, a resolução, via de regra, é um ato destinado a disciplinar a competência privativa da Câmara e a competência privativa do Senado. A competência privativa da Câmara nós encontramos no artigo 51 da Constituição Federal. E a competência privativa do Senado nós encontramos no 52. Então, o que você encontra lá no 51 e lá no 52 é legislado através de resolução. E a resolução também é um ato de competência interna do Congresso Nacional. Vou dar um exemplo. Regimentos internos. O regimento interno da Câmara dos Deputados será feito através de resolução. O regimento interno do Senado Federal será feito através de resolução também. E como é que funciona essa resolução? A resolução é votada internamente naquela respectiva casa. Então, uma resolução da Câmara é votada internamente na Câmara, uma resolução do Senado votada internamente no Senado. O quórum de aprovação é de maioria simples. O quórum de aprovação é de maioria simples. É promulgada pelo presidente da respectiva mesa. Então, por exemplo, uma resolução da Câmara será promulgada pelo presidente da Câmara. Uma resolução do Senado será promulgada pelo presidente do Senado. E claro, não tem sanção nem veto presidencial e é votado dentro daquela respectiva casa. Resolução da Câmara é votada na Câmara, resolução do Senado é votada no Senado. Então, meus amigos, esse foi o tema do dia. Falamos sobre processo legislativo. Complemente a aula de hoje, complemente esse programa com a leitura dos artigos 59 a 69 da Constituição Federal. Tudo bem? Vamos então à segunda parte do programa de hoje, uma das minhas partes preferidas, uma parte em que alunos de todo o Brasil farão perguntas, poderão fazer perguntas sobre esse tema, processo legislativo. Então, vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm a nos perguntar. Vamos à segunda parte. Pergunte ao professor. Nessa parte, alunos de todo o Brasil podem nos perguntar sobre o tema da aula de hoje, que, como vimos, é processo legislativo. Vamos ver quais são as perguntas que nos foram reservadas? Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, a medida provisória pode ser reeditada? Essa é uma pergunta extremamente importante e uma pergunta que mudou. Meus amigos, pode ser reeditada a medida provisória? Bem, a medida provisória, ela, como nós sabemos, é editada pelo presidente da República, tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias, sem contar o recesso. Mas existem duas maneiras que o Congresso pode rejeitar aquela medida provisória. Uma primeira maneira, o Congresso pode rejeitar expressamente a MP. Uma segunda maneira, o Congresso pode passar o prazo da medida provisória sem votar, que, como nós sabemos, é uma rejeição tácita. Nesse caso, havendo rejeição, o presidente poderá reeditar a medida provisória? A resposta que nós encontramos no artigo 62 da Constituição Federal é que o presidente pode sim reeditar a medida provisória, mas somente na próxima sessão legislativa. Ou seja, somente no próximo ano legislativo. Nós temos a sessão legislativa que começa em fevereiro e vai até julho, depois de agosto até dezembro. Essa é a nossa sessão legislativa. Então, uma medida provisória rejeitada em 2008 poderá ser proposta, reeditada no ano seguinte, em 2009, e assim por diante. Tudo bem? Portanto, a resposta é essa. Segundo o artigo 62 da Constituição, a medida provisória ela pode ser reeditada somente na próxima sessão legislativa.
Vamos verificar agora uma segunda pergunta sobre processo legislativo. Os alunos de todo o Brasil podem participar desse programa. Vamos lá, pergunte ao professor. O que é trancamento da pauta em se tratando de medida provisória? Interessante essa pergunta também. Trancamento da pauta. Algo que o Congresso Nacional vê com muito maus olhos e o exame da OAB costuma perguntar. Trancamento da pauta, na realidade, nada mais é do que a perda do prazo inicial para se votar a medida provisória. Sabemos que a medida provisória tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Mas, talvez com receio de que o Congresso não votasse a MP, a Constituição impôs uma norma. Se a Casa não votar a medida provisória, nos primeiros 45 dias, tranca a pauta. Paralisa a pauta de votação. Então funciona assim. O presidente editou a medida provisória, remete a medida provisória para o Congresso Nacional. O Congresso vai votar a medida provisória de forma bicameral. Ou seja, vota primeiro na Câmara e depois vota no Senado. Primeiro na Câmara, depois no Senado. Se não houver a votação nos primeiros 45 dias, paralisa-se a pauta. Tranca-se a pauta, ou seja, não pode votar mais nada. É como se aquela medida provisória viesse para o primeiro lugar da fila. Não se pode votar mais ali projeto de lei ordinária, projeto de emenda constitucional, já que a medida provisória está trancando a pauta. Então isso é trancamento da pauta em se tratando de MPs, em se tratando de medidas provisórias. Ou seja, se não votar nos primeiros 45 dias, paralisam-se as votações. Tudo bem, meus amigos? Agora vamos ver então qual a terceira pergunta dessa parte tão interessante do nosso programa. Vamos ver. Pergunte ao professor. Professor, quando a Câmara e quando o Senado serão as iniciadoras dos projetos de lei? Interessante, hein, meus amigos? Em se tratando de lei feita pelo Congresso Nacional, em se tratando de lei federal, existirá sempre uma casa iniciadora e uma casa revisora. Sabemos que o Congresso Nacional é bicameral, tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. A pergunta é, onde começa o processo legislativo? Começa na Câmara ou começa no Senado? Depende, meus amigos, depende. Se o projeto de lei for de iniciativa de um senador, com certeza ele começa no Senado. O Senado vai ser a casa iniciadora e a Câmara será a casa revisora. Em contrapartida, se um deputado for autor daquele projeto, aí o projeto começará na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados será a casa iniciadora e o Senado será a casa revisora. Mas há outras questões interessantes. Por exemplo, e se o projeto for do presidente da República? Projeto de lei do presidente. Nesse caso, a Câmara dos Deputados será a casa iniciadora. Se for de iniciativa do presidente, começa na Câmara. E se for de iniciativa do povo? Se for de iniciativa do povo, também começa na Câmara dos Deputados. É possível a iniciativa popular, começará na Câmara. E se o projeto for de iniciativa do Poder Judiciário ou do Ministério Público, também é possível. Projeto de lei por parte do Judiciário e do Ministério Público. Nesse caso, também começará na Câmara dos Deputados. Moral da história. O projeto de lei, guarde assim, só começará no Senado. A primeira votação só se dará no Senado. O Senado somente será a casa iniciadora quando o projeto de lei for de iniciativa de senador. Em todos os outros casos, quando a iniciativa é de deputado, quando a iniciativa é do povo, é do presidente, é do judiciário, em todos os outros casos, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Guarde essa informação, então. O Senado só vai ser a casa iniciadora quando o projeto for de iniciativa de senador, quando nascer no Senado Federal. Tudo bem? Vamos para a próxima questão desse bloco aqui. Vamos ver o que os alunos têm a perguntar? Vamos ver. Pergunte ao professor. Professor, quais as características do veto presidencial? Esse é um dos temas mais importantes, hein, meus queridos amigos? Deve cair na sua prova. As características do veto presidencial. A primeira característica que nós temos que saber é que o veto não pode ser dado por qualquer motivo. O veto não pode ser dado por qualquer razão.
O veto só pode acontecer por inconstitucionalidade ou quando é contrário ao interesse público. Então, se o presidente da República entende que o projeto de lei é inconstitucional, ele pode vetar. É o chamado veto jurídico. Se o presidente, por sua vez, acha que o projeto de lei é contrário ao interesse público, ele também pode vetar. É o chamado veto político, veto político. Então começa por aí. O presidente só pode vetar um projeto de lei ou por inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. Há outras características importantes. Esse veto, ele é expresso. Não é silencioso, não é tácito. Ele é expresso. Isso porque o silêncio do presidente, no prazo de 15 dias úteis, configura sanção. Então, se o presidente quiser vetar um projeto de lei, terá que fazê-lo expressamente. Essa é uma característica importante do veto. Outra característica importante do veto é que ele é supressivo. O veto é supressivo. O presidente só pode cortar ou todo o texto ou parte do texto, mas ele só pode cortar, só pode suprimir, não pode acrescentar nada. O veto nunca é aditivo, o veto é supressivo. Outra característica importante é que o veto pode ser total ou parcial. O presidente pode vetar toda a lei, ou o presidente pode vetar parte dela, toda a lei ou parte dela. Quanto ao veto parcial, muito cuidado. O presidente ele pode vetar parte da lei, mas não pode vetar pequeninas partes, ou seja, não pode vetar apenas palavras. Ele não pode vetar parte de um artigo, parte de um inciso, parte de uma linha. Ele não pode. Se quiser vetar o artigo, tem que vetar o artigo inteiro. Ou se quiser vetar o inciso, terá que ser o inciso inteiro. Não pode vetar apenas parte dele, sob pena de mudar o texto da lei. E última característica do veto é que o veto é relativo. O Congresso Nacional pode rejeitar o veto do presidente. De que maneira, Flávio, o Congresso pode rejeitar o veto do presidente? As características estão no artigo 66 da Constituição. O Congresso pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias. Prazo de 30 dias em sessão conjunta de deputados e senadores e pelo voto secreto. Então, o Congresso pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias em sessão conjunta e pelo voto secreto da maioria absoluta, portanto, pode relativizar, pode rejeitar o veto presidencial. Fácil, não é? Essas são as características do veto presidencial que sempre caem no exame da OAB. Excelente pergunta. Vamos para a próxima pergunta, meus queridos amigos de Direito Constitucional de Processo Legislativo. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, a rejeição de uma medida provisória tem efeitos ex nunc ou ex tunc? Interessante essa pergunta. A rejeição da medida provisória feita pelo Congresso Nacional faz com que a medida provisória perca realmente os seus efeitos. Mas o tema é o seguinte: essa perda dos efeitos é ex tunc ou ex nunc? Ex tunc é a perda retroativa, ex nunc é a perda a partir dali. A resposta é a seguinte, meu querido aluno: a perda da eficácia da medida provisória, via de regra, se dá de forma ex tunc, ou seja, se dá de forma retroativa. Retroage até o nascimento da medida provisória. Essa é a regra. Então, a rejeição opera efeitos ex tunc. Só que tem um detalhe. Para que isso aconteça, para que surjam esses efeitos ex tunc retroativos, é necessário que o Congresso Nacional edite um decreto legislativo. Um decreto legislativo tratando dos efeitos já produzidos. Então, funciona assim. Se o Congresso rejeitar a medida provisória, deverá fazer um decreto legislativo regulamentando os atos que já foram gerados. Isso é importante demais, porque, como nós sabemos, a medida provisória gera efeitos desde o momento em que é editada. Portanto, desde o momento da edição, ela já está produzindo efeitos. É necessário, se houver rejeição, é necessário dizer como ficarão esses efeitos já produzidos, como eles serão revertidos. Por isso é feito esse decreto legislativo do Congresso Nacional no prazo de 60 dias. A questão é a seguinte: e se o Congresso Nacional não fizer esse decreto legislativo
no prazo de 60 dias a contar da rejeição da MP. Nesse caso, se o Congresso não fizer esse decreto legislativo, a rejeição da medida provisória produzirá efeitos ex nunc. A rejeição da medida provisória produzirá efeitos ex nunc, ou seja, a partir dali, a partir daquele instante. Então, resumindo essa resposta dessa pergunta tão instigante, a rejeição da MP, a rejeição da medida provisória, gera efeitos ex tunc ou ex nunc? A resposta é, via de regra, ex tunc. Só que para que isso aconteça é necessário aquele decreto legislativo. Decreto legislativo que vai regulamentar os atos que já foram praticados pela medida provisória. Essa é a regra. Se esse decreto legislativo não for feito no prazo de 60 dias, a contar da rejeição, aí sim, a medida provisória, a rejeição dela produzirá efeitos ex nunc, produzirá efeitos a partir dali. Essa então foi a resposta dessa última questão dos alunos aí de todo o Brasil. E agora vamos para o bloco mais interessante, aquele mais importante da aula de hoje, que nós vamos responder questões que já caíram em exames passados do exame do OAB. Vamos verificar o terceiro e último quadro do nosso programa? Vamos lá, vamos ver qual é o X da questão. Bem, meus amigos, como eu lhes disse, é chegada a hora de respondermos questões que já caíram no exame do OAB sobre o tema da aula de hoje, qual seja o processo legislativo. Vamos ver então a primeira questão selecionada para o programa de hoje? Põe na tela para nós a primeira questão. A primeira questão diz assim: a lei complementar deve ser aprovada por quórum de maioria, letra A, absoluta, como a lei ordinária. Bem, meus amigos, então a letra A está dizendo que a lei complementar é aprovada por maioria absoluta, como acontece na lei ordinária. Bem, posso lhes garantir que essa questão está errada, absolutamente errada. A lei ordinária, como todos nós sabemos, tem como quórum de aprovação a maioria simples, também chamada de maioria relativa. Então, lei ordinária é aprovada por maioria simples ou maioria relativa. Só para a gente entender melhor. Maioria simples é mais da metade dos presentes. Então, lei ordinária é aprovada por maioria simples, mais da metade dos presentes. Só um detalhezinho importante que nós encontramos no artigo 47 da Constituição é que a lei ordinária tem o quórum de maioria simples, mas devem estar presentes maioria absoluta. Deve estar presente maioria absoluta. Ou seja, mais da metade de todos os membros. Mas o quórum da aprovação, com certeza, é maioria simples. Já na lei complementar, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que o quórum é maioria absoluta. Então, a letra A está realmente completamente equivocada. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B. Vamos ver se essa acerta. Põe na tela para nós. A letra B diz: lei complementar é aprovada por maioria simples, como a lei ordinária. Olha, meus amigos, dizer que a lei complementar é aprovada por maioria simples faz com que a gente, com toda absoluta certeza, diga que a letra B está errada. Completamente errada, completamente equivocada. A lei complementar não é aprovada por maioria simples. A lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Ou seja, mais da metade de todos os membros do Congresso Nacional. Então, inadmissível essa letra B. A letra B está completamente equivocada. Vamos dar uma olhadinha agora na letra C. Vamos ver o que a letra C diz. Põe na tela para nós, por favor. A letra C diz assim, ó: a lei complementar é aprovada por maioria absoluta, diferente da lei ordinária. Bem, será que é verdade isso? Será que a lei complementar é aprovada por maioria absoluta, diferente da lei ordinária? Olha, posso lhes dizer que essa questão está certa, absolutamente certa. É o X da questão. A resposta certa é a letra C. A lei complementar é aprovada por maioria absoluta, mais da metade de todos os membros do Congresso Nacional, diferentemente da lei ordinária, que é aprovada por maioria simples ou relativa, que é mais da metade dos presentes.
Portanto, meus amigos, essa estava fácil de marcar. Resposta certa é letra C. Mas por descargo de consciência, vamos ver a letra D de dado. Vamos ver o que ela diz? Põe na tela para nós a letra D. Letra D diz: a lei complementar é aprovada por maioria simples, diferente da emenda à Constituição. Ora, meus amigos, comparando agora lei complementar com emenda constitucional, essa alternativa também está completamente errada. A emenda constitucional é aprovada por 3/5. 3/5 nas duas casas e em 2 turnos. Ao passo que a lei complementar, como sabemos, é aprovada por maioria absoluta. Então, comparando aí, quórum de aprovação. Na lei complementar, maioria absoluta. Na lei ordinária, maioria simples. E na emenda à Constituição, 3/5. 3/5 nos 2 turnos, nas duas casas. Portanto, essa foi a primeira questão selecionada para respondermos. Vamos para a segunda questão selecionada para o programa de hoje? Põe na tela para nós a segunda questão. A questão diz: a medida provisória, caso o prazo para sua conversão em lei seja suspenso nos períodos de recesso do Congresso Nacional, poderá viger por, letra A, no máximo 30 dias. Então, meus amigos, essa questão está falando daquela medida provisória que passa pelo período de recesso parlamentar. Recesso parlamentar que acontece lá em janeiro, que acontece um pedacinho de julho e um pedacinho de dezembro. Meus amigos, a letra A está errada, absolutamente errada. A medida provisória não tem o prazo máximo de 30 dias. Já teve no passado, antes de 2001, antes da emenda constitucional número 32, a medida provisória realmente, ela tinha esse prazo aí que consta da Constituição. Não mais, não mais. A medida provisória hoje tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então esse prazo de 30 dias está completamente equivocado. Vamos dar uma olhadinha na letra B? Vamos ver o que a letra B diz. A letra B diz o seguinte, vejamos. A medida provisória vai durar no máximo 60 dias. Olha, meus amigos, isso também não é verdade. Vamos ver, será que é verdade? Essa letra B está errada também. Errada também. A medida provisória não tem um prazo máximo de 60 dias. Aliás, como eu lhes disse, a medida provisória tem o prazo de 60 dias prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Então, na verdade, se o Congresso não vota a medida provisória em 60 dias, se ela não é convertida em lei, ou se ela não é rejeitada expressamente, ela tem uma prorrogação automática por mais 60 dias. Dizer, portanto, que o prazo máximo da MP é 60 dias é completamente equivocado. Vamos dar uma olhadinha agora na letra C, então. Vamos ver o que a letra C diz. Letra C diz que a medida provisória vai durar no máximo 120 dias. Muita gente assinalou essa alternativa C como a alternativa correta. Ocorre que essa letra C está errada. Igualmente está errada, meus amigos. A medida provisória não tem absolutamente o prazo máximo de 120 dias. Porque, atenção, ela dura 60 dias, mais 60 dias, mais o recesso. Se a medida provisória passar pelo recesso parlamentar, que é janeiro, um pedacinho de julho e um pedacinho de dezembro, nesse prazo não se conta o prazo da medida provisória. Portanto, não podemos fixar a medida provisória com prazo máximo de 120 dias. Tudo bem? Vamos ver então a letra D de dado. Não é possível, tem que ser ela. Vejam, letra D. Letra D diz, a medida provisória nesse caso vai durar mais de 120 dias. E aí, meus amigos? Se a medida provisória passar pelo período de recesso, ela pode durar mais de 120 dias? Essa alternativa está correta. É o X da questão. A letra D é o X da questão. Ou seja, a medida provisória, ela dura 60 dias mais 60 dias automaticamente. Mas nesse período não se conta o recesso. Então, se a medida provisória passar pelo recesso de janeiro, ou de julho, ou de dezembro, nesse caso, não será computado o prazo da MP. E ela pode durar, portanto, mais de 120 dias. Essa, então, foi a resposta certa. Esse foi o X da questão. A letra D de dado. Assim, meus amigos, espero
Espero que todos vocês tenham aí aprendido muita coisa, relembrado muita coisa sobre o processo legislativo, sobre o processo de criação das leis. Não deixe de complementar esse programa com a leitura do artigo 59 até o 69 da Constituição Federal, que trata do processo de criação das leis, que trata do processo legislativo. Foi um prazer muito grande estar com todos vocês, na companhia de todos, nesse programa Prova Final. Desejo a todos uma excelente preparação para o exame da OAB, um excelente estudo, um excelente resultado e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.